Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, a nossa última lição do trimestre, e o nosso tema é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa lição, nós vamos ver que já estamos vivendo um momento já que está se preparando para que o Senhor Jesus possa arrebatar a sua igreja. Nós estamos vendo essa questão do coronavírus, uma questão muito séria, uma questão aí que a gente tem especulações, dizem que foi um vírus criado, outros dizem que foi uma coisa natural que aconteceu, porém nós sabemos que o que está acontecendo. Tudo está direcionando já para uma nova ordem mundial, para que tudo venha se já estamos num mundo globalizado e nós vemos como isso se propagou muito rapidamente. Então tudo isso, irmãos, tudo isso são indícios já da vinda do Senhor Jesus. Às vezes você pode pensar, mas é só uma coisa que aconteceu. Não é só uma coisa que aconteceu. A última vez que isso aconteceu, ou a primeira vez que isso aconteceu, foi na Segunda Guerra Mundial. Essa quarentena, essa questão das pessoas ficarem em casa, não poderem sair. Então a coisa é muito séria. Que o Senhor Jesus venha realmente cuidar das nossas vidas, porque Ele zela pela nossa vida, pela nossa condição, porque Ele é o nosso Deus. Então aqui no nosso texto do dia que está em Mateus 24, versículo 27, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será uma coisa inesperada, será uma coisa que ninguém vai estar esperando, será um evento que ninguém vai estar esperando. Então vemos que quando Jesus aqui ele está falando em Mateus, dando as últimas instruções, ele cita essa questão e diz, olha, como o relâmpago se mostra do Oriente e vai até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, uma coisa que acontece, uma coisa que nós vemos que vai acontecer, porém vai ser um dia normal. Mas todos os eventos já estão acontecendo para que esse dia venha acontecer. Nossa síntese, em pesar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano e repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Nós temos que pensar no céu, nós temos que desejar e morar com Cristo, nós temos que desejar, meus irmãos, estar com Cristo. Não como essa teologia da prosperidade, que fala que é melhor estar aqui na terra desfrutando dos bens materiais do que estar no céu com Cristo nosso Senhor. Nosso texto bíblico está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19, diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, nada disso faz sentido. Nós estamos cultuando, nós estamos buscando, nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, nada faz sentido. Se Cristo não ressuscitou verdadeiramente, não tem nada faz sentido, nada faz sentido. Ah, mas o Antigo Testamento faria sentido. Não vai fazer sentido, porque o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então nada faz sentido na Bíblia. E se Cristo não ressuscitou, estou lendo o versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, a gente vai continuar nos pecados, e se Cristo não ressuscitou, nós não temos nem consciência de pecado, nós nem sabemos o que é exatamente o que é pecado, porque não vai fazer sentido, não vai fazer sentido. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, pregando para aqueles homens na igreja de Corinto, quando ele foi indagado, quando ele foi questionado, ele vai falando, olha, é desse jeito aí, como quem diz, se quiser aceitar, aceita, se não quiser aceitar, não aceita. É assim que muitas vezes nós temos que proceder, nós temos que ter a nossa postura, porque a gente querer ficar querendo convencer uma pessoa daquilo que ela não quer ser convencida. Então, muitas vezes nós temos que tomar essa postura. A nossa introdução. A igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais, um call center religioso, onde as pessoas só comparecem em virtude de questões de seus interesses privados. A igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor de Deus. A promessa do céu não é um exagero, e sim a realização completa de vontade do Criador. Eu até gostaria de colocar até algo mais aqui nessa introdução, dizendo que a igreja
não é um fast food onde você faça o seu pedido. Você para o carro, vai lá, eu quero o número 1, eu quero o número 2. Não é, ou chega no balcão e fala, olha, eu quero tal número. A igreja não é isso. A igreja é um lugar onde Cristo permitiu ou preparou para nós virmos nos reunir em nome dele para aprendermos, cultuarmos, estarmos juntos, irmãos estarem juntos, para quê? Para glorificarem a Deus e assim aprender e um crescer com o outro. Tópico 1, a sua ressurreição e a ascensão, a vitória mais importante. Irmãos, a vitória mais importante que aconteceu foi Jesus ter ressuscitado. Ele venceu a cruz, é claro, ele venceu a cruz, mas depois que ele venceu a cruz, isso foi uma coisa que aconteceu. Ele ressuscitou, porque ele disse, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas até ele chegar a essa morte, houve muito sofrimento. Jesus poderia desistir? Claro que poderia. Só que se ele desistisse, o sacrifício não seria válido. O sacrifício não seria válido. E aí é o que nós vemos hoje. Infelizmente hoje, muitas pessoas estão confundindo a questão daquilo que é central no Evangelho. O que é central no Evangelho? É Cristo, não sou eu, é Cristo. E hoje o que se centraliza no Evangelho é o próprio homem. O homem é o centro. Mas nós temos que ter a noção e o entendimento que Cristo é o centro. Ele é o centro. Ele tem que ser o centro. Porque é Ele que morreu por nós. Nós não somos merecedores, mas Ele que morreu por nós. Ele que fez algo. Nós não fizemos nada, foi Ele que fez tudo. E Ele nos dá condição para nós fazermos também. A ressurreição como pilar da fé cristã. Em um dos seus textos mais importantes sobre a questão da ressurreição de Jesus, Paulo afirma em 1 Coríntios a centralidade deste acontecimento pela fé, para a fé evangélica. O que? A ressurreição. Através da ressurreição nós vemos que os profetas, aquilo que os profetas disseram se cumpriu. Aquilo que claro, anteriormente disse se cumpriu e aconteceu mesmo. Mesmo que o judeu ainda não acredita que Cristo é o Messias, porque ele esperava um Davi que viria e derrotaria seus inimigos carnais. Jesus não veio derrotar inimigos carnais, Jesus veio derrotar inimigo espiritual. Por isso que Jesus sempre falou que o reino dele é um reino espiritual. Então a ressurreição é o pilar da nossa fé. Consuma aquilo que Jesus já havia dito acerca de todo o ensinamento que ele fez e também daquilo que aconteceria. Porque ele morreu e ele ressuscitou. Irmãos, a gente não tem muita noção do que é isso. Ele ressuscitou pela sua própria palavra, ele ressuscitou. Não foi ninguém lá, nenhum profeta que foi lá e colocou a mão. Não, ele ressuscitou pela sua própria palavra. Foi ele que disse que iria ressuscitar. Ninguém, nós vemos na Bíblia, que teve a unção ou o poder de fazer isso. Só Jesus, o Cristo, um Deus todo-poderoso, poderia fazer tal coisa. De volta para casa. A ascensão de Jesus, ressuscitado ao céu, é o último ato público do ministério do Salvador. Então Jesus, ele renasce, ele ressurge, ele ressuscita. E aí nós vemos que, claro, ele apareceu para muitos, ele ficou ainda 40 dias ali, andando para cá, indo para lá, apareceu para aqueles dois homens no caminho de Emaús, apareceu aos discípulos, comeu com eles, isso é importante nós dizemos. Jesus comeu com os discípulos. E fora que aconteceu muitas coisas ali, ele ficou ali, muitas pessoas ouviram, e quando ele foi assunto aos céus, 500 pessoas estavam ali reunidas e vendo Cristo sendo assunto aos céus. Parte 2, o arrebatamento da igreja, os argumentos presentes nos evangelhos em favor do arrebatamento. A promessa da vinda do Senhor Jesus para buscar sua igreja antes de um colapso global. Irmãos, nós estamos vendo já um começo de um colapso global, quando eu me referi anteriormente acerca do coronavírus. Não se esqueça que no começo do ano, nos primeiros dias, nós tivemos rumores de guerra entre Estados Unidos e a Síria. Entre o Irã. Então nós vemos que tudo isso são coisas que estão já alinhadas para que Cristo possa vir arrebatar a sua igreja. Talvez a gente pense, não, mas sempre foi assim, as coisas sempre foi desse jeito. Não imagine isso. Porque o mundo está se globalizando, já está globalizado, e a tecnologia está de tal forma
Irmãos, que não tem, assim, se a gente fosse olhar, não tem muito mais coisas para acontecer se não for o arrebatamento da igreja, a promiscuidade, a moral humana, tudo isso que está acontecendo são indícios da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Então não se engane quando você acha, ou eu pense, não, sempre foi assim, daqui a pouco isso passa. Não, irmãos, vai passar sim, mas agora vai vir várias questões e situações que vão vir a decorrer. Pressupostos paulinos em favor do arrebatamento. Os textos mais associados à questão do arrebatamento são aqueles presentes na literatura, paulina, sendo os dois mais relevantes, 1 Tessalonicenses e Coríntios, né? Então vai falar acerca da última trombeta, que a última trombeta soará, e aqueles que ouvirem, por isso que nós cremos na última trombeta, porque em Tessalonicenses vai falar acerca da última trombeta. Mas que trombeta é essa? Nós não sabemos. O que nós temos muitas vezes o entendimento é, aqueles que ouvirem o som da trombeta, esses vão ser arrebatados com a igreja. Porque Jesus, quando vem buscar, ele não vai vir buscar placa de igreja, ele vai vir buscar a igreja, as pessoas que são fiéis, que fazem parte da igreja, ao qual ele colocou na terra. Então hoje, mais do que nunca, nós temos que ter a consciência e ter a noção que tudo isso está se desdobrando, a humanidade está num nível tão avançado, meus irmãos, está uma coisa tão terrível, mas ao mesmo tempo para nós tem um comodismo, no caso, muitas coisas nós podemos fazer pela internet e tudo, mas tudo isso são indícios já da volta do Senhor Jesus. Jesus está às portas da igreja. Ah, mas você vai falar, irmão, que meu avô, há 50 anos atrás, meu bisavô falava isso. Irmãos, não temos muito mais tempo. Não temos muito mais tempo. Ah, mas a igreja primitiva já esperava que o Senhor Jesus viesse arrebatar a igreja. Sim, claro, eles esperavam sim. Só que eles não estavam tão mais perto do que nós, porque já se passaram 2000 anos. E veja, eu citei uns vídeos atrás, que se uma pessoa nascesse em 1300, morresse, claro que é uma analogia, e morresse em 1350 e depois ela revivesse em 1500, ela veria que não ia mudar muita coisa. Só que se uma pessoa morreu em 1995, vou colocar uma data dessa, e voltasse à vida agora, depois aí de 25 anos, agora, viesse voltar à vida agora, ela não conhecia, não conseguiria se comunicar com ninguém. Porque o mundo evoluiu de uma forma tão rápida e absurda, que muitas vezes nós, que nascemos, que eu já tenho 35 anos, às vezes a gente tem um pouquinho assim, vê as coisas e vê como as coisas aconteceu, porque a gente participou dessa transição. Os adolescentes não, que tem 15 anos aí, já praticamente já foi introduzido nessa sociedade, mas as pessoas que nasceram ali até a década de 90, tem umas questões ali que participou dessa transição, que vê que foi uma transição muito rápida. Tópico 3. A vida eterna com Cristo. Salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Infelizmente, irmãos, essa aqui é uma realidade nossa. As pessoas não têm vontade de morar com Jesus. Elas têm medo de ir para o inferno. Não querem ir para o céu porque ama Cristo, mas querem ir para o céu com medo de ir para o inferno. Isso é um problema. Por quê? Porque as pessoas em vida, nós temos que ter uma relação com Jesus. Nós temos que desfrutar ou criar essa relação com Jesus. Mas Jesus já me salvou, já levantei a mão. Mas não é só isso. Quando a gente ora, quando nós oramos, lemos a Bíblia, nós estamos, vamos dizer assim, conversando com Cristo. Nós estamos interagindo com Jesus. É uma forma prática de dizer, mas é isso. Nós estamos interagindo com Jesus quando nós lemos a Bíblia e oramos. E hoje, quem ora e quem lê a Bíblia? A pessoa fica no WhatsApp, fica no Facebook, fica no Instagram, fica no videogame, fica em todos os lugares fazendo todas as coisas, menos uma coisa que faz com que a gente venha amar a Cristo, que é oração e ler a Bíblia. Ah, mas eu amo Jesus, Jesus é meu paizinho, Deus é meu paizinho, Jesus. Não ama nada, irmão. Ele só ama Jesus porque tem medo de ir para o inferno, ou ama Jesus porque às vezes é um Deus que ele acha que é o balcão de negócios, onde ele pede e é retribuído. Então veja, o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas não querem ir para o céu porque amam a Cristo, querem ir para o céu porque têm medo de ir para o inferno.
A celebração eterna, parte 2. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade. Irmãos, ninguém, não existe isso, vai ser instinto vai ser instinto. Quando o corpo morre, o espírito e a alma continuam existindo. Quem vai deixar de existir é o corpo. O nosso corpo carnal, este corpo carnal, esse corpo, não vai existir. O que vai existir é a alma e espírito continua existindo. Então, meus irmãos, algum vai dizer que o espírito vai para Deus que o deu e a alma ou vai para o céu ou para o inferno. Não importa. Se existe tricotomia ou dicotomia, meus irmãos, não importa. A questão aqui não existe tricotomia ou dicotomia, a questão é céu e inferno. Então, às vezes a gente entra como é que eu posso dizer, nessas discussões que não tem sentido. O que tem sentido é celebração eterna. Eu quero ir para o céu. Nós somos salvos para desaparecermos na eternidade. Não somos salvos para desaparecermos na eternidade, ou seja, a gente não vai sair daqui e nunca mais vai existir. É lógico, os ateus acreditam que não vai mais existir, os budistas acreditam que as pessoas reencarnam, também acreditam, os hindus acreditam que a pessoa pode reencarnar num animal, os kardecistas, que são os espíritas, acreditam que as pessoas vão reencarnando para ir melhorando de vida. Então isso tem várias teorias, mas a questão é, biblicamente falando, e a crença não, a doutrina que nós cremos é, o homem quando morre, segue-se o juízo, ou é céu ou é inferno. Ele não vai para o purgatório como a Igreja Católica pregava na Idade Média. Não, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. E depois que ele estiver no inferno, aí vai ter no dia do juízo, aí ele vai saber por quê, porque ele foi no inferno. Na verdade ele já sabe, mas ele só vai ser condenado ao inferno. Por enquanto está sendo só tramitando o julgamento, mas depois vai vir a condenação. O regresso ao estado de plenitude. O desastre do Éden maculou a humanidade de várias formas. Pecado, sofrimentos, dor, morte. Contudo, nosso Senhor restaurará todas as suas promessas em nossa vida celestial. Então, no céu não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá essa preocupação com o coronavírus, nem com o desastre global econômico, não haverá nada disso. Não haverá preocupação com nada disso. No céu, nós vamos estar presentes, ou Jesus vai estar presente todos os dias das nossas vidas. Nós vamos aprender, nós vamos conhecer, nós vamos desfrutar do céu. Irmãos, não dá para descrever o que é o céu, porque a gente não conseguiria nunca descrever o que é isso. O que nós sabemos, sim, se foi nosso Deus e nosso Pai que nos preparou, é o melhor para nós. Amém? E a nossa conclusão. Algumas pessoas, de modo tão sincero, investem muito tempo procurando saber detalhes a respeito do nosso estado eterno no céu. Elas parecem até turistas que, na dúvida entre dois destinos, pesquisam bastante para saber qual o melhor escolha a ser tomada. Não tenha dúvida, o céu é melhor. Os detalhes a respeito da eternidade são supérfluos. O que realmente importa, você já sabe. Jesus te ama, por isso descanse no Senhor e viva confiante na certeza de que estará para sempre com Ele. Irmãos, infelizmente as pessoas às vezes ficam naquela piada, né? Como aquele homem que foi lá, viu São Pedro, viu o céu meio parado, meio monótono, daquela coisa. Isso é uma piada. E ali viu, não, mas não tem um múltiplo escolha, eu não posso escolher. Como é que é o outro lado? Como é que é o inferno? Ele foi lá, viu todo mundo lá, zoando, brincando, tomando, namorando, aquela coisa, aquela promiscuidade. Não, São Pedro, eu quero ir pro inferno, não, eu quero ir lá. Quando ele entrou no inferno, estou resumindo a piada, quando ele entrou no inferno, aí ele começou a sofrer, que não, mas peraí, seu diabo, como é que eu tô aqui? Aí o diabo fala para ele, porque naquela época a gente tava, naquele dia tava fazendo o comercial, a propaganda. E agora que você tá aqui não precisa mais de propaganda, então agora vai ser do jeito que a gente acha que tem que ser. E agora não dá mais para voltar. Infelizmente isso é só uma piada, não tem como a gente ficar. Pessoas que ficam turistando entre céu e inferno, meus irmãos, elas não querem viver no céu. Essa é a questão, elas não querem viver no céu. Então, com certeza, às vezes a sua alma já está até perdida e ela mesma não tem consciência disso. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a cada um. Vamos orar pela humanidade, pelas vidas. Haverá um colapso, já há um colapso econômico. Infelizmente, muitas pessoas
devido a essa pressão, acaba se suicidando, que nós oremos pela humanidade, que nós oremos pelas pessoas, que nós oremos pelos países que, que podem ser atingidos pela fome, pela escassez de alimento. Então vamos orar, meus irmãos, e sabendo que o Senhor Jesus é o Senhor que está no controle da humanidade. Não é a China, não é o coronavírus, não é ninguém. Quem controla a nossa vida é Deus. É Deus que controla a nossa vida. E se Ele permitiu nós vivermos neste tempo, é porque Ele sabe que nós temos uma missão e nós temos que ter consciência que nós temos algo a fazer nesses dias. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique na paz.